Fala candidato, fala candidata. Hoje a gente vai falar sobre reta final de preparação, o que você pode, né, e você deve e o que você não deve fazer para você chegar no dia do seu TAF e realmente atingir os seus índices e garantir a sua aprovação. É extremamente importante, né, você ter esse cuidado nessa reta final, nessa fase final de preparação. E eu separei aqui 4 tópicos, tá? 4 pilares para você chegar no dia do seu TAF realmente pronta, confiante, seguro e garantir a sua aprovação. Beleza? Então vamos lá, vamos para cima nessa live de hoje, tá? Reta final de preparação. Você vai entender o que você pode e o que você não pode fazer, porque você pode colocar tudo por água abaixo. Se você realizar um treino errado nessa fase final de preparação, pode acabar com tudo que você já fez até aqui. Justamente, a gente vai entender isso nessa live de hoje, para você não aplicar esse tipo de treino, estratégia na sua preparação e isso acabar com o seu rendimento e com a sua performance. Então vamos lá, vamos para cima aqui. Deixa a galera chegar aí com a gente, tá? Então eu vou abordar aqui os 4 pilares, né, dessa reta final de preparação. E vai ser extremamente importante, né? Eu sei que tem muita gente aí que tá com o TAF, né, próximo, às vezes 30 dias, 35 dias. Então a gente tem que tomar esse extremo cuidado com essa reta final de preparação. Então vamos lá, vamos para cima, vamos com a gente nessa live. Vou dar aqui alguns minutinhos pra galera chegar com a gente, tá? E já já a gente começa aí o nosso assunto, o nosso bate-papo de hoje. Beleza? Enquanto isso, já vai mandando aqui, né? Quanto falta pro seu TAF, tá bom? Deixa aqui, ó, falta 30 dias, falta 40 dias, né? Pra gente ter essa noção. Polícia Militar do Ceará, né? Então a galera ali mandou pra mim, falando desse concurso, e aí eu trouxe esse tema aí pra gente conversar hoje, né? E trazer aqui os 4 pilares dessa reta final de preparação, beleza? Então vamos lá, vamos pra cima, ó, mais 40 segundos. 40 segundos a gente já começa o nosso assunto de hoje, tá? Um papo bem reto, bem direto aí pra você aplicar, pra você aprender esses 4 pilares da sua reta final de preparação. Beleza? Vamos lá, vamos pra cima. Pra quem tá um pouquinho mais pra frente, né? Às vezes 50 dias, 60 dias, ou o concurso acabou de sair também, já fica atento a esses 4 pilares aqui, porque você já vai ir aplicando isso também durante a sua preparação. Beleza? Vamos lá, vamos pra cima. Vamos lá. 3, 2, 1. Vamos lá, vamos começar o nosso assunto de hoje. Galera, reta final de preparação, tá? O primeiro pilar. Vamos lá, primeiro pilar dessa reta final de preparação, tá? Eu vou falar sobre um treino, tá? Que eu sei que a maioria dos candidatos faz esse tipo de treino na preparação e eu vou explicar por que esse tipo de treino aqui pode comprometer a sua aprovação, pode acabar reprovando você, tá? Então o que acontece? Galera, tem um tipo de treino, tá? Que o candidato, ele fica executando, que é o seguinte, ele fica tentando fazer o índice que ele precisa, tá? Então, muitas vezes, né, você faz treinos simulados na sua preparação. Então, você vai lá, você pega os seus índices, principalmente nessa reta final, você está correndo ali 2.000 metros em 12 minutos e você precisa correr 2.200. E aí você fica tentando aumentar essa distância, tá? Esse tipo de treino vai levar você direto para sua reprovação. É isso mesmo, para sua reprovação. Por quê? Porque é o seguinte, quando você treina dessa forma, você sempre está no seu limite. Você sempre está o quê? Mais do que o seu limite, na verdade, né? Então, se você corre 2.000 e você tenta correr 2.200, você sempre está indo além dos seus limites. Você indo além dos seus limites, o que está acontecendo? Você, né, tá treinando em uma intensidade que é além do que o seu corpo ele tá nesse momento. Então você treina além dos seus limites, né? Então quando você quer vencer um tempo, né, você quer fazer o seu máximo, quando você dá o seu máximo, você ultrapassa os seus limites, tá? Você ultrapassa os seus limites. E aí você ultrapassando esses limites, você perde o controle da intensidade, da sobrecarga, né? Você perde o controle do seu treinamento.
Você, sem o controle do seu treinamento, você não sabe em que intensidade que você está. E aí você está um passo de se lesionar. Né? O nosso corpo ele tem um limite. E muitas vezes você está ali, ó, sempre no máximo, sempre no máximo, sempre no máximo. Uma hora dessa, você vai estourar esse limite. E aí você vai correr, né, corre um alto risco de se lesionar, de se machucar. E pode acabar, então, reprovando no dia. Você pode até nem conseguir terminar a sua prova de tão desgastado ou algum tipo de lesão que você possa acontecer nesse momento, você treinando além dos seus limites. Tá? Então é muito importante, sim, você tem que treinar em alta intensidade, sim, mas você tem que ter o controle. Até que ponto, né? Até qual intensidade, por quanto tempo você vai ficar nessa intensidade, qual vai ser o tempo de recuperação desse estímulo, desse treino que você vai realizar. Entende? Então, não é assim que você vai evoluir. Não é fazendo, não é tentando fazer os seus índices. É você desenvolvendo, por exemplo, a sua corrida. Né? Então, não é você tentando fazer a sua marca. Quando você tenta fazer a sua marca, você não está aplicando um dos princípios do treinamento, que é o princípio da individualidade. Desculpa, o princípio da variabilidade. Então, a gente tem... Dentro do treinamento desportivo, a gente tem os princípios do treinamento. Princípio da individualidade, né, que é respeitar, treinar de acordo com o seu nível de condicionamento físico. Você treinar, você ter a variação do seu treinamento. Então você fica fazendo simulado, você vai lá, você corre todo dia. Todo dia, ou segunda, quarta e sexta, eu corro 12 minutos. Então você sempre faz o mesmo treino. E o seu corpo já está adaptado àquele treino. E aí ele não vai ter uma resposta a esse treino. Então, quando você treina, o seu corpo ele faz o quê? Você treinou, o seu corpo vai se adaptar a esse treino e você vai evoluir. Agora, se você sempre faz o mesmo treino, o seu corpo já está adaptado, ele já não tem mais estímulos diferentes. Então, você não aplica esse princípio do treinamento que é a variabilidade. Tá? Então, treinar dessa forma não vai fazer você evoluir. Um dia você vai correr um pouquinho mais, um dia você corre 2.000 metros, outro dia você corre 2.000, outro dia você corre 1.950, outro dia você corre 2.050, mas você não tem uma evolução significativa. Você não aumenta 100, 200, 400 metros na sua corrida, porque você não está desenvolvendo realmente o quê? As suas capacidades físicas. Você não está desenvolvendo a sua corrida. Pegou? Então, você aplicar simulados nessa reta final pode acabar reprovando, pode te levar direto para a sua reprovação. Beleza? Segundo pilar. Segundo pilar é o seguinte, dosar os seus treinamentos. Tá? Então, o que acontece? Você precisa controlar o seu treinamento. Você tem que ter o controle do seu treinamento. Você tem que ter o controle da seguinte forma. Qual vai ser a intensidade que você vai treinar? Qual vai ser o tempo desse treino? Quantos treinos você vai realizar por semana? Né? Ah, vou treinar todo dia, vou correr todo dia, por exemplo. Né? Isso vai acabar sobrecarregando o seu corpo. Então você tem que dosar o seu treinamento. Quando a gente chega nessa reta final de preparação, a gente começa a aplicar o quê? O polimento final. Esse polimento final é o quê? É o ajuste do seu treinamento, é a dosagem do seu treinamento para realmente você o quê? Ir priorizando a sua recuperação. Então nessa reta final, a gente tem que priorizar o quê? A sua recuperação para você não chegar cansado no dia do seu TAF. Então, é um erro muito comum também. O candidato, nessa reta final de preparação, eu tenho que treinar 2 horas por dia, eu tenho que treinar 3 vezes por dia, e aí você acaba se auto-sabotando. Ou seja, você treina tanto, que você está se auto-sabotando. Por quê? Porque o nosso corpo ele precisa se recuperar nessa reta final também, né? Principalmente. A gente só tem evolução, a gente só tem rendimento quando o nosso corpo está recuperado, quando ele está pronto para desempenhar a capacidade máxima. Quando você começa a correr, por exemplo, todos os dias, você vai acumulando esse cansaço. E aí você vai acumulando, e aí quando você chega ali no seu terceiro, quarto treino, você já está extremamente cansado, desgastado, sua musculatura está sobrecarregada e você não consegue treinar com qualidade. Se você não treina com qualidade, você não consegue evoluir. Se você não consegue evoluir, você não tem resultado. Se você não tem resultado, você não passa no seu TAF. Então você tem que dosar o seu treinamento.
Reta final, priorizar o descanso. Você já vai fazendo esses ajustes finais na sua preparação para justamente você chegar 100% recuperado, tá, no dia do seu TAF, tá? Como ela ou ele, né, a Mari, né, acho que é ela não. Eu estou exausta, ela comentou aqui, exatamente. Esse é o sentimento. Então pensa nesse momento da sua preparação, é esse momento onde você tem que estar mais recuperada, você tá com aquela sensação de que você tá super bem, né? Você não deve ficar exausta nem cansada. Você começa a priorizar o descanso e você começa a ter energia. Você começa, tipo assim, tem uma sensação. É uma sensação quando você aplica o polimento final que você tem vontade de treinar mais. Essa é a vontade. Você tem vontade de fazer força. Você tem energia. Esse é o sentimento que você deve ter com a dosagem do seu treinamento. E não exausta. Exausta, isso é um sinal de que você está indo pelo lado, né, errado nesse momento da sua preparação. Então toma muito cuidado com isso, tá? Então, segundo pilar, dosar o seu treinamento. Pelo amor de Deus, tá? Para você não perder o seu concurso, perder a sua aprovação por uma falta de controle, uma falta de organização, uma falta de planejamento, controle do seu treinamento. Beleza? Então, esse é o segundo pilar, dosar o seu treinamento, tá? Terceiro pilar, galera, terceiro pilar que a gente tem que se atentar no treinamento é o seguinte, é a alimentação. É lógico que a alimentação, a gente precisa ter essa atenção. E é lógico que você tem o quê? Você tem uma estratégia alimentar. Você tem uma estratégia alimentar, você tem um pré-treino, você tem um pós-treino, você tem uma alimentação adequada para o dia da sua prova. Lógico que você tem isso. Agora não adianta você querer aplicar essa estratégia no seu TAF amanhã. Ah, meu TAF é amanhã, me passa a estratégia alimentar? Como? O seu corpo não está adaptado a essa estratégia, a essa alimentação. E aí você pode até passar mal no dia do seu TAF. Então, o plano alimentar, a estratégia de alimentação, ela já tem que ser incluída nesse momento da sua preparação. Claro, né, já tem que vir já de antes, né, durante os seus treinos, lógico, né, mas nesses 30 dias, vamos colocar essa média, nessa reta final de preparação, se está faltando aí 30, 35 dias, você consegue sim corrigir isso na sua preparação. Por quê? Porque a sua alimentação, ela é a sua fonte de energia. Se você não se alimenta da forma adequada, você não tem energia para você treinar, você não tem energia no dia do seu TAF. Então, por exemplo, a nossa principal fonte de energia no TAF, sabe qual que é? É o glicogênio. O glicogênio, ele vem do carboidrato que a gente consome na nossa alimentação. Aí o candidato, achando que e pensando que ele, não, eu preciso emagrecer, então eu não vou comer carboidrato, né? Porque carboidrato vai engordar e tudo mais. Aí ele não ingere o carboidrato, ele não tem glicogênio e ele não tem energia para ele treinar. E não tem energia no dia do TAF. Então a sua estratégia alimentar, o seu plano alimentar tem que estar 110% para você chegar no dia do seu TAF, você ter energia, tá? Você ter energia realmente para você ter rendimento, tá? Sem energia você não tem performance. Você não consegue desempenhar a sua capacidade máxima, você fica fraco, você não consegue realmente fazer uma prova eficiente. Principalmente, né, nessa reta final e principalmente na última semana. Porque aí você vai ter o controle do seu treinamento e você vai estar com a estratégia alimentar, então você vai fazer o quê? Uma supercompensação. O que é essa supercompensação? É um acúmulo de glicogênio. Então você vai acumular mais glicogênio, você vai estar com o seu estoque lá 100% cheio para chegar no dia do seu TAF e você ter toda essa energia disponível através da alimentação. Entende? Então você tem que aplicar, você tem que ter essa estratégia alimentar já para você adaptar o seu corpo, para você acostumar o seu corpo e você chegar então no dia do seu TAF 110%. Beleza? Esse é o terceiro pilar, tá? Terceiro pilar. Depois eu vou fazer um resuminho aqui, tá? No final. Então, plano alimentar, terceiro pilar dessa reta final de preparação. Beleza? Vamos lá. Próximo pilar, então, quarto pilar dessa reta final de preparação. Quarto pilar. Sabe qual que é? É o seguinte. Semana ouro. A última semana antes do seu TAF,
tá? Ela é extremamente importante. As últimas semanas, mas a última semana ela é determinante. A última semana, se você aplicar um treino errado nessa última semana, já vai impactar o resultado no dia do seu TAF. Veja só, se você treinar em uma intensidade errada na última semana, você pode acabar reprovando, perdendo ali a sua melhor performance. Por quê? Muitas vezes o nosso corpo, se você treinar de uma forma ali diferente, né? Se você treinar de uma forma muito intensa, olha o que vai acontecer. Muitas vezes você faz um treino, você leva até 72 horas para você se recuperar. Se você faz um treino errado, se você faz um simulado na sua preparação, no seu treinamento, você perde 2 semanas no mínimo de rendimento de treinamento. Porque, olha só, uma semana, você deu o seu máximo. Se você deu o seu máximo, essa última semana para trás, ou por exemplo, você ficou treinando a semana inteira, aí chegou no domingo, você vai fazer um simulado, você vai dar o seu máximo. O que vai acontecer? Você vai sobrecarregar demais o seu corpo, porque isso não está no seu planejamento, não deve estar no seu planejamento. Então pensa, você foi a semana inteira sobrecarregando o seu corpo, chegou no final da semana, você fez um simulado. Pronto, você perdeu praticamente essa semana de treino para trás. Porque você já estava completamente cansado e desgastado, e nesse momento aqui, nesse final da semana, você teria que colocar um descanso, um off, e não um estímulo, né, que leva o seu corpo além dos seus limites. E a próxima semana? Como que você vai treinar? Se você perdeu a semana passada, a próxima semana vai estar comprometida. Por quê? Porque você passou dos seus limites. Se você passou dos seus limites, como que você vai treinar? Como que você vai fazer os próximos treinos? Você vai estar extremamente cansado, desgastado. Muitas vezes, você às vezes não sente dor. Anderson, mas eu tô bem, eu não tô sentindo dor. Beleza, mas a sua musculatura, ela tá debilitada. Quando você treina, você gera microlesões. Por mais que você não sente dor às vezes. Quando você treina, então, a gente aqui pensa que é a sua musculatura. Você contrai e relaxa a musculatura. Nessas contrações, a gente acaba gerando o quê? Uma microlesão, que é uma pequena ruptura na sua musculatura. E você precisa do tempo de recuperação para essa musculatura ela se reconstituir, né? Ela ser reconstruída. E aí você vai lá, você treinou a semana inteira, e aí você tá ali com microlesões, aí você vai lá dar o seu máximo. Senta a lenha, né? Aí o que vai acontecer? Essa microlesão ela pode gerar uma lesão mais séria. Ou na próxima semana, né? O que acontece? Você está desgastado, você ultrapassou os seus limites, sua musculatura já está cansada. Aí como que você vai treinar a próxima semana se você está completamente desgastado e cansado, com microlesões? Entende? Então, a semana ouro ela é extremamente importante. Extremamente importante. A última semana da sua preparação. O que você vai fazer nessa última semana? Quantos dias você vai descansar? Nos últimos dias do seu treinamento. Você não pode treinar nos últimos dias. Não pode, pelo amor de Deus. Imagina, sua prova é daqui 2, 3 dias você está treinando. Pelo amor de Deus. Então nessa última semana sim, você vai treinar. Mas você vai treinar de uma forma controlada, tá bom? Para você não sobrecarregar o seu corpo. Vai ser aplicado um treinamento justamente para você aplicar a recuperação ativa, para a gente dar um estímulo, fazer um tipo de treino onde a gente vai acelerar o seu processo de recuperação e tirar todo o cansaço do seu corpo para você chegar então 100% na sua preparação e conseguir desempenhar a sua melhor performance no dia do TAF, tá? E a semana ouro, então, ela é uma das etapas do nosso protocolo AVES, né? Para você ter noção, o método RATAF, a gente tem o protocolo AVES, então a semana ouro é justamente a 4ª fase de preparação. Então a gente tem a primeira fase que é a adaptação, segunda fase que é o volume, terceira fase que é a intensidade e 4ª fase é a semana ouro. Justamente, semana ouro, para justamente você, tudo que você faz nessa semana vai fazer diferença para você ter, né, a sua performance no dia do seu TAF.
Beleza? Então, esses são os quatro pilares dessa reta final de preparação. Vou resumir aqui pra gente finalizar, tá? O primeiro pilar, então, pilar simulados, tá? Não faça simulação como forma de treinamento. Isso não vai levar você a melhores resultados. Inclusive, vai levar você a ter piores resultados. Você vai começar a regredir o seu rendimento. Em vez de evoluir, você vai estar descendo o seu rendimento, tá? Segundo pilar, dosar os seus treinos, né? Você tem que ter o controle da intensidade, da sobrecarga, do volume, quantos treinos você vai realizar por semana. Então, segundo pilar, controle, dosar o seu treinamento, tá? Terceiro pilar, estratégia alimentar, plano alimentar, para você ter energia, né, e desempenhar uma boa prova no seu treinamento e não te faltar energia na hora da prova. Imagina, você está super bem fisicamente, mas você não tem energia para você desempenhar suas provas, então você tem que ter a estratégia alimentar. E quarto pilar, semana ouro, tá? Quarto pilar, semana ouro, que é a última semana, os últimos dias da sua preparação para você atingir o quê? O pico de performance. Então você atinge um pico de performance. Nesse pico de performance, você vai fazer as suas melhores marcas. Marcas que você jamais fez porque você estava passando pelo treinamento e não no dia da sua prova, né? Então, este é o grande segredo do quê? De uma periodização, de uma organização. Então, quando, por exemplo, o atleta ele faz uma preparação para um campeonato mundial, no dia da prova ele vai estar na melhor forma física dele. E é justamente esse pico de performance que a gente trabalha, né, com a Semana Ouro e com o método Rataf, tá? E falando, né, um pouco do nosso método, que é uma preparação completa, né, para todas as provas do seu edital. Então, dentro do nosso método Rataf, uma preparação completa, né, que hoje já aprovou milhares de alunas e alunas por todo o Brasil. Você recebe o seu plano de treinamento para todas as provas do seu edital, tá? Você tem o seu login e o seu edital, o seu programa de treinamento, tá? Você tem o seu cardápio alimentar para você ter energia no seu treinamento, para você reduzir o peso, para você ganhar massa magra, ok? Você tem o nosso acompanhamento, né? O nosso acompanhamento e da nossa equipe. Então, todos os dias a gente faz o acompanhamento dos nossos alunos, onde o aluno pode mandar o vídeo, tá? E as dúvidas, ok? Então, o aluno está com alguma dúvida, vai mandar pra gente. O aluno está treinando lá, ele vai gravar um vídeo, vai mandar pra gente, pra nossa equipe avaliar de forma individual e falar, né, o que ele tem que corrigir, como ele executar, tá? Então, funciona assim o nosso método Rataf. Beleza? Eu vou mostrar aqui alguns resultados, tá? Dos alunos que passaram aí pelo nosso treinamento e hoje estão aprovados, inclusive na Polícia Militar do Ceará, né? Ó, vamos pegar aqui esse relato aqui, ó, desse aluno, foi aprovado na Polícia Militar do Ceará, ó. No começo eu fazia só academia mesmo. Depois de uns 5 meses de academia eu só fazia um movimento completo. Depois que eu foquei nos exercícios mais aplicados de vocês, dei um tempo da academia e realmente os resultados vieram mais rápido. Lá no TAF, o mínimo exigido era só 4, daí eu optei por fazer só as 4 repetições, embora eu tivesse força para fazer mais. A corrida eu fiz em 11 minutos e no início eu tinha muita dificuldade também. E ele falou ainda, né? Ao meu ver, a dieta passada por vocês foi ponto-chave da minha aprovação, porque eu perdi peso, mas ao mesmo tempo ganhei muita energia e força, né? Então este é o nosso aluno aí aprovado na Polícia Militar do Ceará. Vamos ver aqui uma aluna também aprovada, tá? A Iana, olha só, nossa aluna, né? Aqui ficou um pouquinho cortado, né? Ela falava aqui, ó, difícil demais. Eu achava difícil demais. Sempre dizia que no TAF eu não passava. Graças a Deus e ao método Rataf cheguei bem demais e ela bateu a aprovação dela. Então está aí alguns relatos, né, de alguns alunos e alunas que estavam reprovadas e hoje, né, estão aprovados. Show de bola? Galera, vou abrir para dúvidas, tá? Então, dúvidas, dificuldades. Agora eu vou responder aqui algumas dúvidas e dificuldades. Então, deixa aqui nos comentários a sua dúvida, a sua dificuldade. Não vou conseguir responder todo mundo, mas as primeiras perguntas com certeza eu vou conseguir responder aqui.
Beleza? Vamos lá então. Vamos lá, manda sua dúvida, sua dificuldade, né? Que você está encontrando aí na sua preparação. E eu vou trocar essa experiência com você, né? Falar o que você pode fazer para melhorar, onde você está errando, né? Enfim. Então, manda aqui a sua dúvida, a sua pergunta, beleza? Então, Rebeca, ó. É melhor não treinar na última semana, então? Não, como eu falei, não é que você não vai treinar, você deve treinar. Nos últimos dias, aí você vai fazer uma recuperação total, tá? Isso, por exemplo, a gente adequa, a gente conversa lá com o nosso aluno, certo? E aí a gente fala exatamente, a gente passa exatamente esse ajuste final. Por exemplo, olha, você vai fazer um descanso de 2 dias, ó, você vai fazer um descanso de 3 dias, ou de 5 dias, de acordo com a variação de cada aluno. Então, na última semana você vai treinar sim, só que você vai ter um controle do seu treinamento para você não exagerar, para você não treinar em uma intensidade errada nessa reta final, tá bom? Vamos ver aqui o Henrique, né? Como queimar aquela gordura abdominal para baixar o peso e ter uma melhor performance? Perfeito. Como que você vai fazer isso? Você vai ter um plano de treinamento, certo? E você vai ter uma estratégia alimentar. Essa estratégia alimentar, ela tem que acelerar a sua queima de gordura localizada, certo? E também uma gordura, sim, que você está acima do peso, tá? Por exemplo, a gente tem um aluno aqui que ele perdeu mais de 31 quilos em 2 meses. Teve outra aluna, esse foi o Rodrigo. Teve uma outra aluna que ela perdeu também 20 quilos em 2 meses, a Jaqueline. Ela estava completamente reprovada e hoje ela está aprovada, né? O TAF dela vai ser dia 29 e ela vai chegar, ela já está super bem, perdeu peso, 20 quilos. Então, o que você tem que aplicar? Uma estratégia de treinamento, uma estratégia alimentar que é diferente do que a gente já está acostumado a ver, por exemplo. Ah, não, você tem que suplementar, não, você tem que ganhar massa magra, por exemplo. Não que você não tenha, sim, mas você tem que ter uma estratégia alimentar para não faltar energia no seu treinamento, para você treinar de forma intensa, com qualidade, para você queimar mais calorias e você ter o controle da quantidade de calorias que você ingere também. E aí sim você vai acelerar esse processo de redução de peso com energia nos treinos. E aí você vai reduzir o peso, também vai perder essa gordura localizada, tá? Rebeca, o tiro tem que treinar quantas vezes na semana para evitar lesões? O tiro, ele vai estar mais na reta final de preparação. E você, no primeiro momento, tem que pensar na sua base de corrida. Então você vai ter alguns treinos que você vai realizar dos tiros. Não vai ser nem o tiro, você não vai fazer tiro de 50 metros. Você vai ter um treino lá direcionado para você ganhar velocidade e potência. Se você ficar fazendo tiro de 50 metros, você corre um alto risco de se lesionar. Porque é uma prova de explosão, de potência, né? Você tem um recrutamento gigantesco na sua musculatura. Se você aplicar esse treino, como a gente estava falando, na intensidade errada, imagina só uma lesão agora, é o que a gente está falando. Pode tirar você do seu concurso, tá? Vamos ver. No meu caso, para não perder peso e sim ganhar massa e força. Também, estratégia alimentar. Então, quando o aluno entra, por exemplo, dentro do nosso método, a gente faz ali o teste inicial e a gente sabe exatamente o que? O gasto calórico desse aluno. Se ele precisa reduzir o peso, ou se ele precisa manter, ou se ele precisa ganhar massa magra. E aí vai ter uma estratégia alimentar justamente para isso, né? Porque se você, para quem precisa reduzir o peso, é uma estratégia, né? Se você aplicar essa estratégia alimentar, para quem precisa manter o peso, né, vai começar a perder peso, vai começar a perder massa magra e vai perder rendimento. Então a estratégia alimentar ela tem que estar adequada com o seu gasto calórico diário, para você realmente atingir a melhor performance, tá? Vinícius, muito açúcar, né, refrigerante, interfere muito no desempenho? Demais, muito, tá? Frituras, doce, refrigerante. Por quê? Porque esse tipo de alimentação ela é uma toxina para o nosso corpo. Então,
quando você ingere esse tipo de alimento, tá? Você está intoxicando o seu corpo. E você precisa que o seu corpo ele esteja 100%. Então você não pode sobrecarregar o seu corpo. Quando você ingere um alimento, uma toxina, ele vai, tipo assim, você vai desgastar o seu corpo para ele eliminar essa toxina. E aí ele vai deixar de lado o quê? Ele vai deixar de lado o seu rendimento. Ele vai pegar assim, pô, essa toxina aqui, ó, esse refrigerante, esse açúcar, ele é tão ruim que eu preciso colocar toda a minha atenção nesse alimento ruim, né? Para eliminar isso do meu corpo. Então faz muita diferença, muita diferença. Tanto, por exemplo, carne vermelha, né? Às vezes não é nem coisa às vezes que você imagina, né? Tipo carne vermelha. Pô, a carne vermelha, ela fica muitas vezes até 72 horas no seu sistema digestivo. E você acaba, então, sobrecarregando o seu corpo, inflamando o seu corpo. Então você tem que também ter, né? Olha só, vai muito além do que um doce, um refrigerante, uma fritura, tá? É a estratégia alimentar adequada, beleza? Vamos lá, última pergunta aqui, ó. Meu TAF é no final de outubro, né? Corpo de Bombeiros, o CPP, do Corpo de Bombeiros do Paraná. Tô com um pouco de dificuldade na corrida, pois fiz uma cirurgia no joelho em abril, mas já tô na quinta semana do método e percebo a melhora. Alguma dica? O Vini, que legal, que bacana que ele tá dentro do nosso método e tá no CPP, muito legal, muito bacana. Primeiro ponto, você estar no nosso suporte, tá, Vini? Entra lá no nosso suporte pra gente fazer o seu acompanhamento lá. Então, todo dia a gente tem um grupo dos alunos, tá? A gente tem um grupo dos alunos onde todo dia o nosso treinador, ou o Gustavo, ou a Paula, tá lá no seu grupo. E aí você vai passando feedback pro treinador. E o treinador vai fazendo alguns ajustes, vai falando, vai avaliando como está, se você tá dentro do seu do planejamento, se tem algum ponto para melhorar, entende? Então, fala lá com o seu treinador, tá bom? Para justamente a gente fazer esse suporte, esse acompanhamento. Todos os dias, de segunda a domingo a gente tem o suporte. Então entra lá, né, passa ali pro treinador como você tá se sentindo, como estão os seus treinos também, tá bom? Pra gente fazer esse feedback, esse acompanhamento e a gente lapidar, fazer alguns ajustes finais, alguns ajustes, né, para realmente você chegar 100% no seu TAF. Inclusive, como você já tem a previsão do seu concurso, do seu TAF, você já pode passar para o treinador para ele adequar o seu treinamento, tá? Dentro lá das semanas de treinamento, tá bom? Então, repassa essas informações lá pra gente ficar super 10, tá? E você chegar lá e muito bem ali no seu CPP, tá? Solicitei hoje, beleza, isso aí, perfeito, o Vini aqui, ó, solicitei hoje o ajuste pra Paula, é isso aí, perfeito. E vamos lá, vamos pra cima que vai dar tudo certo, tá? Fazer o ajuste final, vai comunicando ela, depois vai ter o descanso final. Então é seguir exatamente o que você já vem fazendo, o treinamento, a estratégia alimentar também para você chegar 100% lá no CPP, tá bom? E depois, né, comunica a gente, né, como você foi, né, como é que foi o seu resultado, né, pra gente ter esse antes e depois, e a gente tem o seu histórico lá, a gente vai ter essa comparação também. Beleza? Galera, é isso aí a nossa live de hoje, tá? Queria agradecer a participação de cada um, aos nossos alunos, né, que estão presentes aqui também. A gente tem aluno aqui, aluno e aluna, né? Então o Vini aqui, se eu não me engano eu vi a Lidiane ali também, tá? Queria agradecer aí aos nossos alunos aqui presentes na live, a confiança que vocês deram também no nosso trabalho, tá bom? E com certeza, com a sua dedicação, disciplina, dentro do método você vai chegar nos seus resultados 110%. Beleza? Show de bola? É isso aí, galera. Valeu, tamo junto. Vou ficando por aqui. Então, se você quer realmente garantir os seus índices, se você não sabe por onde começar, se você está com dificuldade em evoluir, tá? A gente tem o nosso método RATAF, a preparação completa para você chegar a 100% no dia do seu TAF, tá bom? O link para matrícula está aqui na nossa bio, tá? Você entrando aqui no nosso site, você faz a sua matrícula, você começa imediatamente, né, a sua preparação. Você já recebe as instruções e orientações para se cadastrar na nossa plataforma, para você fazer os testes iniciais, né, para a gente saber o seu nível de condicionamento físico, para ter o seu treinamento em cima dos seus pontos fracos, para ter o seu plano alimentar também, e a gente chegar então
no dia do seu TAF, né? E juntos garantir a sua aprovação, beleza? Galera, é isso aí, valeu, tamo junto, vamos com tudo aí, sexta-feira, vamos lá, vamos pra cima, bom final de semana pra vocês, bons treinos, bons estudos e juntos a gente vai chegar lá na sua aprovação, beleza? Valeu demais, eu fico por aqui, valeu!